Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que além da sua programação de lindas e importantes exposições, que atraem o público da periferia, do centro, do interior, de todo o estado de São Paulo e de outros estados do Brasil, também mantém uma programação voltada ao debate, voltada à gravação de programas que tragam, tanto do ponto de vista da ciência, como do ponto de vista da literatura, muita informação e muita reflexão. Hoje o Nova Estela, como já há 2 anos, trabalha na sua linha literária, né, o Nova Estela Ex Libris, porque nós teremos um lançamento de um importante livro com uma querida convidada, professora Leslie Marco. Ela trabalhou durante muitas décadas aqui perto do MIS, no Clube Hebraica, foi lá que eu a conheci, formando turmas e turmas e turmas de teatro, né, um trabalho muito importante. A Hebraica já teve uma expressão aí nas televisões e nos teatros de São Paulo e do Brasil. Ela é professora atualmente da ISPM, veio agora direto de uma banca da ISPM para nos atender aqui no Nova Estela, e ela também dirige o projeto Mergulho, que é organizado pela uma instituição judaica, Bnei Brit, que faz trabalhos fundamentais na área de direitos humanos, direito das pessoas, e esse projeto Mergulho é uma parceria, né, da Secretaria de Educação Municipal e a Fundação Samuel Klein, muito focada no tema da tolerância. Leslie, super bem-vindo ao Nova Estela. Então vamos começar pelo livro. Eu ainda quero que você fale para nós aqui do projeto Mergulho. O livro que ela está nos apresentando faz parte da coleção da editora Humanitas, da USP, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Na verdade, hoje em dia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? A Física, a Química, tudo saíram, né, da antiga FEFELET. Essa coleção é Histórias da Repressão e da Resistência. E a Leslie, isso aqui é fruto do seu doutorado, né? Doutora, PhD pela USP, eu também. É o teatro de Sami Feder, Espaço Poético da Resistência nos Tempos do Holocausto, 1933-1950. Então eu vou mostrar aí para o nosso público, que estiver interessado, encontra à venda na USP, na Humanitas. Leslie, até nós estivemos juntos há poucos dias, porque aproveitando o lançamento do teu livro e a presença de um maestro italiano, o maestro Lotoro, que fez uma pesquisa sobre músicas compostas dentro dos campos de concentração. Uma coisa impressionante, eu assisti essa apresentação, a gente não consegue acreditar que as pessoas vivendo condições muito abaixo do sub-humano, elas conseguiram produzir óperas, sinfonias, músicas de cabaré, dentro dos campos, como algo que elas próprias, os que sobreviveram, que são poucos, nos dizem, conseguiram usar desse ato de criação, né, e, para dizer a verdade, né, agora que eu vi a apresentação da orquestra, é impressionante o número de artistas da comunidade judaica na Europa, na primeira metade do século XX, né, parece que tinha devia ter médicos, engenheiros, como as mamães gostam, mas tinha muita gente fazendo música, teatro, literatura, poesia, tanto compondo como se apresentando, e essas pessoas, até como uma forma de resistência, né, como é aqui o tema do seu trabalho, elas faziam arte, né, e de certa forma eu sinto, não é que é prazer, mas assim, uma certa satisfação do teu livro estar acontecendo, do maestro Lotoro ter vindo ao Brasil, vocês terem se encontrado, porque eu sempre tive uma percepção de que havia algo errado na ideia de que o Holocausto, o nazismo, ele mata a arte, né? Claro que ele
combate a arte, ele estraçalha a arte, estraçalha o artista, mas a ideia de que ele mata me pareceu muito vitoriosa para o mal, para o lado ruim da coisa, e pelo contrário, né, sempre aquela ideia de que mesmo na situação mais absurda, o ser humano consegue criar, né? Então conta pra gente como é que você foi parar nesse maravilhoso tema e o que você achou aqui. Eu estou vendo super bem ilustrado. Conta para nós. Bem-vinda ao Nova Estela. Obrigada, um prazer estar aqui. Eu acho que esse programa é fundamental, essencial para o desenvolvimento cultural da gente aqui no Brasil. Então, esse livro é produto que nem você falou, do meu doutorado, orientado pela professora Maria Luísa Tucci Carneiro, que inclusive coordena esta coleção. Como eu sempre digo, né, eu sou filha de sobrevivente do Holocausto. A minha mãe passou pela guerra, chegou no Peru, nasci no Peru, né, ela foi depois da guerra sozinha, os meus avós morreram em Auschwitz. E eu acho que essa foi uma maneira de eu elaborar a minha própria história pessoal e buscar alguma contribuição mais ampliada, né. Eu também me perguntava, né, será que existe algum grupo de resistência naquele período? Porque a minha formação em teatro, pela PUC do Peru, foi numa época de muita efervescência política, né? Então, a minha formação é muito ligada ao teatro popular, ao teatro do Boal, do Brecht, então já nasci teatralmente com essas fontes. E aí que veio essa questão, será, né, que houve algum teatro antinazista naquela época e de que maneira? Foi assim que eu comecei a pesquisar e comecei a conhecer grupos, alguns conhecidos, e Sami Feder muito pouco conhecido. E a minha proposta era dar luz a alguém como ele, né, que eu acho que fez um trabalho impressionante durante a guerra. Sami Feder, polonês, passou a juventude na Alemanha, já bebeu em fontes do teatro Yiddish, né, que é uma cultura muito aniquilada justamente durante o Holocausto, e ele também bebeu nos movimentos de esquerda alemães. E estudou teatro com Piscator, que é um precursor do teatro político, anterior a Brecht. Ele então, com essa formação, já ficou inquieto e foi expulso da Alemanha, né? Entrou nas listas negras da Alemanha, expulso, volta para a Polônia, e como ele tinha essa bagagem do teatro, ele achava que era essa a maneira que ele teria para alertar os judeus poloneses do que estava acontecendo na Alemanha. E assim ele começa a encenar, né, peças próprias ou adaptadas, e realizou um percurso pelas vilas perto de Varsóvia com uma peça chamada Hitleríada, contra o nazismo, onde ele evidentemente estava denunciando Hitler como um grande genocida. Por causa disso, ele é preso. E aí começa toda a saga dele por 12 campos de concentração. Uau. Então, além dele ter passado por guetos, passa depois, né, pelos campos de concentração, são campos de extermínio, de trabalho forçado e tal, e em todos eles ele realiza algum trabalho cultural, com teatro, com música, com literatura, e além disso ele escreve tudo que ele vai vivendo e realizando. Então ele resulta ser um dramaturgo, um diretor, um produtor, músico, junta todas as áreas, né? Antes de chegar no Sami Feder, eu realmente estudei o teatro em geral durante o Holocausto. Aí foi que eu cheguei em Terezin, né? Tem experiências fortíssimas no campo de Terezin. Tem Brundibar, que é uma peça infantil que só conseguiu chegar na apresentação. Desculpa te interromper, mas como o nosso público telespectador, tanto da televisão como da internet, é muito amplo, o que é Terezin? Né? Nem todo mundo sabe o que é esse campo tão especial que é Terezin. Né? Terezin foi uma fortaleza, né, na Tchecoslováquia que os nazistas tomaram e transformaram num campo modelo, entre aspas. E lá eles levaram todas as lideranças artísticas, comunitárias e religiosas judaicas, principalmente da Tchecoslováquia e muitos também da Áustria, ali na região. E os nazistas fizeram questão de iludir o mundo dizendo que aquele campo era um campo modelo, né? Que lá não existia nenhum tipo de sofrimento, nem de
problema nenhum, pelo contrário, os judeus eram muito bem recebidos e protegidos, o que foi, claro, totalmente falso, né? A maior parte dos prisioneiros morreram, né? Tem poucos sobreviventes. Teve muitos movimentos muito assim importantes lá dentro de Terezin, em termos de cultura, de educação. Tem projetos pedagógicos até hoje muito estudados, né? Tinha toda uma concepção da importância de levar as crianças a lidar com as noções de realidade do que estava acontecendo e junto com as fantasias, não deixar as fantasias de lado. Então você pode até ver quadros e pinturas de crianças de Terezin com um pedaço de pão mordido pequeno, né, no chão, e do lado uma nave espacial colorida, né? Quer dizer, se trabalhava muito essa fusão da fantasia, porque se pensava em preparar essas crianças para quando se chegasse um momento de paz, um mundo melhor, né? Então, em Terezin, teve também justamente muita produção musical, algumas das produções censuradas. Teve uma famosa, né, do Ullmann, Atlantis, que faz uma metáfora, né, de Hitler. Então, toda uma denúncia e tal, essa foi censurada. Teve músicos e artistas mortos, né, pelos nazistas, e teve algumas obras que sim eram permitidas. Então, de acordo ao que as temáticas eram ou não permitidas. Essa ópera Brundibar, então, foi feita por crianças e chegou à apresentação número 56, porque as crianças eram permanentemente enviadas para os campos de extermínio, até que não teve mais crianças. Tem uma foto típica, está no meu livro, dessa ópera infantil, onde as crianças aparecem, todo o elenco no palco, com uma cara, um rosto, uma expressão muito de tristeza, né? Então, esse é o paradoxo dentro de Terezin. E o paradoxo maior, que eu acho que para quem está assistindo pode ser muito interessante conhecer, está no YouTube, na internet, se produziu um documentário terrível dentro de Terezin para ser mostrado para a Cruz Vermelha, quando ela viesse visitar o campo, justamente para iludir e tal. E esse filme quem foi obrigado a dirigir foi o Kurt Gerhon, um diretor de teatro alemão, de cabaré, que estava preso em Terezin, e ele é obrigado a dirigir este filme, né? E neste filme a população é obrigada a participar. Aparentemente, quem assiste vê jardins de infância floridas, concertos de música muito bem sucedidos, jogos de futebol, restaurantes. Imagina em Terezin ter um restaurante. Então, tudo era falseado e cenografias criadas para ambientar as situações do documentário. Depois que a Cruz Vermelha assistiu e achou e acreditou que ali era um paraíso para os judeus, né, a diferença de outros lugares, todo o elenco, inclusive o diretor, foram encaminhados para um campo de extermínio, né? Então, morreu todo mundo. Então, Terezin é um lugar muito interessante, combativo, de resistência, que é muito estudado, inclusive, né? Tem poucas pessoas no mundo que estudam o teatro do Holocausto. Tentei levantar realmente toda a bibliografia que eu podia, descobri alguns materiais na Alemanha, alguns em Israel, e nos Estados Unidos, são principalmente nesses lugares. Na América Latina, praticamente não existe produção de pesquisa nesse sentido. Claro que existem peças de teatro com a temática do nazismo, isso tem bastante, mas o que não tem é material da época, né? Mas, enfim, foi assim que eu cheguei. Antes do Sami Feder, ainda cheguei no grupo de teatro de Vilna, que era um gueto onde se tinha consciência do que seria depois o extermínio em massa, porque durante a guerra tem os guetos e depois os campos de concentração. Quando os nazistas decidem em 42 entrar na política de morte em massa, os guetos são a solução final, exatamente. Os guetos são destruídos e todo mundo levado para os campos. E aí, claro que entram juntos ciganos, homossexuais, judeus, comunistas, deficientes, enfim, né? E nesse gueto já se conhecia o que viria, né? Então era um grupo de teatro muito de resistência, o grupo de Vilna, e conheci o Sobol, o Yoshua Sobol, que é um dramaturgo israelense, que escreveu a peça Gueto, que fala e conta um pouco o percurso deste grupo, e depois se transformou num filme dirigido por um diretor da Lituânia, muito bom, e que mostra como é que esse grupo de teatro foi lidando e driblando a censura e, ao mesmo tempo, denunciando o que estava acontecendo dentro do gueto.
Enfim, eu já estava fascinada com todo esse assunto e assim eu cheguei no Sami Feder, através de uma pesquisadora russa em Israel, que conheceu o Sami Feder e que me presenteou com diários dele, porque ela achava que eu era a pessoa para dar continuidade para essa pesquisa. Foi um encontro incrível. Você encontrou com ela lá em Israel? Isso, eu soube que ela existia porque eu era da Associação de Teatro Internacional Judaico, aí eu procurei uma pessoa que tenha criado um site sobre isso, que me falou, olha, procura esta pesquisadora em Israel. E eu estava fazendo um curso no Museu do Holocausto, na época, procurei ela, aí ela falou, só se você vier na minha casa. E era longe, foi toda uma saga também. Uma dificuldade. Mas foi incrível, né? Porque ela vivia muito, vibrava muito com o que significava o Sami Feder. Acho que ela percebeu muito bem o significado do Sami Feder. E a partir daí eu comecei a me virar que nem detetive, né? Cheguei em Hamburgo, eu um pouco segui os passos do Sami Feder. O Sami Feder foi da Alemanha, né? Só não fui para a Polônia, mas da Alemanha para Israel. Passei por Hamburgo, onde tem uma pesquisadora importante sobre campos de refugiados, porque o Sami Feder passa por 12 campos, e quando Bergen-Belsen, onde ele estava, que é o mesmo campo da Anne Frank, quando esse campo é liberado, os britânicos incendeiam o campo, porque ele estava infestado de tifo, e levam 50 mil presos para um campo a 1,5 km, como refugiados, para uma base nazista que existia, que eles descobriram, tomam a base imensa. Eu fui conhecer, fiz um estágio lá, fascinante, né? E ali se cria uma sociedade nova, né? Durante 5 anos. Só que com uma série de contradições. Tinha até passeata dentro dessa base contra os britânicos. Imagina, os britânicos que tinham liberado e, ao mesmo tempo, os judeus não se sentiam realmente liberados. Tanto que o Sami tem escritos incríveis. Eu resgato muito dos escritos dele no livro e ele fala isso, fomos liberados, mas ainda não éramos livres. Tem essa visão diante do campo de refugiados. E aí eu fui estudando, assim, através do memorial de Bergen-Belsen, que me recebeu, que me deram material. É lá que tem uma parte da exposição que tem um vídeo que dura, acho que 20 segundos, de Sami Feder. Foi Uau. Incrível. Pessoal dele. Muito legal. Dos atores dele da época do campo de refugiados, né? Porque quando se instalam nesse campo, ele formaliza uma companhia chamada Katze Theater, que significa o teatro do campo. Ele estava com saúde nessa... Ele estava com saúde. Porque eu sei de gente que saiu dessa situação e ficou anos até se erguer, né? Então, assim, ele estava com saúde, casou com a atriz principal do grupo, que é a Sonia Batschkowska, que eu fui conhecer na Austrália, que tinha mudado o sobrenome, já não mais. Mas estava viva. Sim, estava viva e eu consegui acompanhá-la durante uma semana em Melbourne, na Austrália. É outra história, mas foi fascinante. E ela estava com tifo nessa época da liberação. O Sami estava bem. Mas o que aconteceu? Ele foi atropelado por um jipe britânico e aí mudou muito a vida dele. Incrível, né? Depois da liberação e que as coisas aconteceram. Eu descobri um documento que é um processo de pedido de indenização que ele fez para o governo da Alemanha. Foi muito difícil conseguir esse documento. Aí eu consegui, através de um museu, um arquivo alemão, e ali narra todo o percurso dele, ele conta tudo. Então, todos os males que ele teve, os problemas de saúde gravíssimos depois, né? Quando ele sai desse campo de refugiados, ele muda para Paris e vive na pobreza junto com a Sônia, apesar que a Sônia se vincula com Sartre, com a Simone. Enfim, eles têm uma vida cultural riquíssima, mas uma vida econômica paupérrima, né? Mas, enfim, nesse campo teve toda uma estrutura social e política e teve 3 líderes. Ele foi um dos 3. Eu entrei em contato no campo de refugiados de Bergen-Belsen, que durou 5 anos, onde ele formaliza o grupo de teatro, cria uma escola de teatro lá dentro, forma pessoas. Muita gente queria entrar mesmo sem nunca ter feito teatro, porque era uma maneira de se sentir acolhido num coletivo. Então, eu fiz toda uma análise. Por que fazer teatro durante, por que fazer depois, qual foi o significado disso, psíquico,
social, de identidade, tem vários níveis que eu analiso realmente no livro. E ele fez uma turnê, inclusive, pela Bélgica e pela França, e eu consegui matérias da época. Então, através das matérias, eu entendi também o que eram as encenações esteticamente, ideologicamente. Eles faziam questão de viajar pela Europa, mostrando o que tinha sido feito durante a guerra, a importância da arte e do teatro para a reabilitação, né, deles como seres humanos. Então, tudo isso foi fascinante, né? E aí eu entrei em contato com os filhos desses outros dois líderes. Um mora em Israel e um mora no Canadá. Um é o Ari Olevski, filho do Rafael Olevski, que inclusive participou do projeto do Êxodos. Muita gente saiu de Bergen-Belsen, do campo de refugiados, para ir para a Palestina. Isso, ainda Palestina. Palestina. E o outro foi o Eliezer Treppmann, filho do Paul Treppmann, que quando a guerra acabou, foi o editor do primeiro jornal Yiddish num campo de refugiados na Alemanha. Esse campo foi o maior de todos os campos, em termos de tamanho, em termos de produção cultural, em todos os sentidos. E o contato com esses dois seres humanos incríveis me ajudou muito na pesquisa, porque eles me deram de presente também coleções familiares, me contaram muita coisa. O Eliezer, por exemplo, ele traduziu assim voluntariamente para mim, do Yiddish para o inglês, todos os artigos que saíram nesse jornal Yiddish no campo, sobre o Sami Feder. Então eu tive muito material. Então foi incrível, né, conhecer sobre o Sami Feder através desse trabalho de detetive, porque não existia nada sistematizado, a não ser a produção dele nesse campo pela Sophie Fethauer, que é uma musicóloga alemã que escreveu sobre isso. Mas ninguém tinha estudado ele antes, depois, ele vai depois para Israel, ele deixa de fazer teatro. Por causa do acidente? Então, aí eu fui levantando as hipóteses, né? Um motivo é por causa do acidente, então ele deixa de ter essa disponibilidade de fazer teatro à noite, né, que é muito comum. Outro porque ele chega em Israel numa época dos últimos anos da censura em relação à cultura Yiddish. Então a cultura Yiddish não era permitida, por incrível que pareça. Tinha que ser hebraico. Tinha que ser hebraico. Então até soube por uma pessoa que recebeu de presente do Sami Feder um livro, ela me contou que naquela época as peças de teatro em Yiddish se anunciavam que era em tal lugar, tinha cartaz e tal, aí só o público que sabia que não era lá, porque a polícia baixava, fechava tudo e era proibido. Então, muito irônico, né? Então, ele não teve filhos, casou de novo, mas não teve filhos, então também não se integrou ao hebraico, né? Então, agora, eu acho que o motivo principal é porque ele fez muito teatro durante a guerra como uma questão de urgência, né? A urgência da denúncia, a urgência do acolhimento para os atores e para o público tratando desses temas, uma questão de sobrevivência emocional e psíquica, uma urgência para manter a tradição Yiddish. Então ele fazia o teatro dele em Yiddish. Então eu fazia cenas durante a guerra ou peças depois da guerra ali no campo de refugiados, de autores Yiddish, principalmente de humor, ou ele criava cenas próprias e peças próprias sobre o que se viveu nos guetos e nos campos, a tragédia do judeu nesses lugares, né? Então, esses foram várias outro motivo é que ele dizia para quem entrevistou ele, uma das pessoas que eu conheci, ele falava, ele não se deixava entrevistar e ele insistia que ninguém ia acreditar tudo que ele tinha passado. E realmente, você lendo as memórias dele, é impressionante, é realmente impactante. Esse material você tem guardado com você, bonitinho. Você digitalizou ele? Já Tudo digitalizado. Eu traduzi o que era em hebraico, me ajudaram a traduzir para o português. O que era em Yiddish me ajudaram a traduzir para o português. Consegui um CD de um livro que foi lançado no Círculo Yiddish de Tel Aviv. Fui conseguindo as coisas, realmente, de um jeito... A gente está quase terminando o tempo. Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, né? Que significado você dá para agora, no século XXI? Você está fazendo esse trabalho, a gente viu aqui em São Paulo a presença do maestro com as músicas do campo. O que significa isso tudo? Eu sou
uma pessoa que tende a dizer que o Holocausto ele é infinito, né? Porque é tão forte a alma humana, não só judaica, né? A alma humana viveu tão forte aquilo tudo que parece que a gente nunca vai terminar de entender, de pensar. Digerir. O Primo Levi falava, né? Isso aqui é indescritível, né? Eu acho assim, eu acho que tem uma importância histórica fundamental, que é de se conhecer através da arte o que aconteceu historicamente, é o fato de se conhecer o que aconteceu artisticamente em situações radicalmente impossíveis, né, inimagináveis. Mas, com tudo isso, eu também acho que é muito importante fazer a ponte com o momento contemporâneo e com sistemas fascistas que teve, que ainda existem, e espero que não tenha mais, mas provavelmente vai ter Querem ainda. voltar. Exatamente. Então, a ponte, eu estava comentando que eu dirijo o projeto Mergulho, né? É uma peça de teatro sobre tolerância, sobre diversidade, que a gente apresenta junto com a B'nai B'rith nas escolas municipais. A gente faz oficinas para os professores para sensibilizá-los, para eles sensibilizarem os jovens para assistirem à peça. Depois tem debate, depois tem cartas que são escritas, enfim, é todo um trabalho de se viver uma experiência do que significa a diversidade hoje em dia e quais são as dificuldades para ela permanecer. Então, conhecer o que se fez durante o Holocausto são pontes fundamentais. A gente aprende muito, a gente bebe daquilo. Queria te agradecer. Leslie escreveu o Teatro de Sami Feder, Espaço Poético de Resistência nos Tempos do Holocausto. Eu queria agradecer muito a tua presença e seguir aí dentro do clima da Nova Stella, né, com um alerta dela de que a gente precisa conhecer até para as coisas não acontecerem novamente.